No livro do Apocalipse, capítulo 13, iremos meditar essa manhã em cima desse capítulo e iremos compreender um pouco mais a palavra de Deus, amém? Capítulo 13 de Apocalipse, verso 1, diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não a adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Amém? Amém. Glória a Deus. Escola Bíblica Dominical, 3/5 de 2026, e a frase do dia é:
Fé não significa necessariamente que Deus mudará a sua situação. Algumas vezes significa que ela mudará você. Steven Furtick. Introdução. Apocalipse 13, as duas bestas e o anticristo. Introdução. A pretensão do anticristo, Satanás, embora derrotado no capítulo 12, ainda recebe a permissão para perseguir a igreja com sua fúria mais terrível. Ele sempre quis imitar a Deus. O dragão quis ser igual a Deus, numa tentativa de imitar a Deus Pai. A besta que surge da terra, o anticristo, tentará imitar Jesus Cristo, como o Filho encarnou-se e morreu e ressuscitou. O anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás, que passará por uma experiência de morte e um simulacro da ressurreição. A besta que surge da terra, o falso profeta, levará os homens a adorarem a primeira besta, numa tentativa de imitar o Espírito Santo que leva os homens a adorar a Cristo. A grande meretriz, a falsa igreja, é a mulher, é a imitação da mulher celestial, a noiva do Cordeiro, a igreja fiel, onde quer que um poder civil, político, dê as mãos a alguma religião falsa. Aí temos a reprodução das duas bestas. O capítulo 13 do Apocalipse mostra o surgimento de duas figuras principais. A besta que sobe do mar, é um poder político, o anticristo, e a besta que sobe da terra, é um poder religioso e o falso profeta. Essas duas atuam sob a autoridade do dragão, que é o Satanás do Apocalipse 12. Formam uma falsa trindade. Hoje nós estamos diante de um dos capítulos mais famosos de toda a Bíblia, né? Quando se fala de Apocalipse, todo mundo já pensa na marca da besta. Muitas e muitas pessoas já conhecem, né? Já ouviram falar do 666, e existem diversas especulações, existem diversos entendimentos, pensamentos sobre isso. Muitas pessoas já procuraram identificar, né, quem era o anticristo, o que significa essa marca, e nós estamos cheios de repletas interpretações sobre esse texto. Mas estamos também diante de um texto muito difícil. Talvez um dos textos mais difíceis de todo o Apocalipse seja esse. Talvez esse daqui perca, talvez apenas para o capítulo 17. Mas a gente pode entender que o 13, ele tem um acontecimento logo no final do 12. Quando nós estudamos sobre o 12, nós vimos que João ele viu uma mulher. Essa mulher tinha 12 estrelas na cabeça. Essa mulher tinha um rosto como de um pôr do sol. Essa mulher ela tinha os pés, a lua debaixo dos seus pés. E nós vimos também um dragão, né, que era grande, vermelho, que essa mulher estava grávida, e esse dragão ele procurava devorar o filho da mulher. Nós vimos aqui que o capítulo 12, a interpretação do 12 é Gênesis 37, né, onde essa mulher representa o povo de Deus. Nós podemos compreender que o capítulo 12, ele se resume toda a escritura, porque o capítulo 12 mostra um dragão perseguindo uma mulher grávida, que ele queria impedir que essa mulher desse à luz ao filho varão. O Apocalipse 12 diz que quando esse menino nascesse, ele iria reger as nações com cetro de ferro. E como o dragão, ele não consegue impedir o nascimento do menino, então ele vai, no final do capítulo 12, se você me acompanhar, você vai ver que o dragão, no verso 17, ele vai descer irado
para a terra, ele vai ser expulso do céu, e ele vai ser irado, vai descer irado para a terra contra os descendentes da mulher, aqueles que carregam o testemunho de Jesus. E o final da minha Bíblia, no verso 17, João ele vai dizer que ele se põe em pé sobre a areia do mar. Isso uma visão para o Apocalipse 13 da besta que ele vai ver. E nós podemos enxergar no capítulo 13, no verso 1, a gente pode enxergar que João, ele vê no capítulo 13 duas figuras, né? É a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Juntando com o Apocalipse 12, o dragão, aqui nós temos a trindade satânica. Nós temos o dragão, nós temos a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, né? Que seria o dragão, o diabo. A besta que emerge do mar seria o anticristo, e a besta que emerge da terra seria o falso profeta. A Bíblia ela fala sobre o homem da iniquidade, o anticristo, né? A Bíblia fala que o sistema da iniquidade ele já opera. O sistema do anticristo ele já opera nos nossos dias, desde a época de João até a época de hoje, e vai operar até Jesus voltar. Só que a Bíblia fala de uma encarnação de um anticristo físico, um homem que vai se opor contra tudo que se chama Deus. Nós podemos ver que o sistema do anticristo, ele opera em todas as áreas do mundo. Ele opera no poder político, nós vemos corrupção, as leis que são aprovadas, tudo ante Deus. A gente fala muito aqui sobre o casamento homoafetivo, que é algo contra a palavra de Deus. Hoje a gente vê que a sensualidade ela toma conta do ser humano. A gente vê teve brigas, né, no governo passado, né, sobre o governo queria distribuir, né, queria colocar nas escolas, né, o ensino que a criança ela pode escolher se ela vai querer se relacionar com pessoas do mesmo sexo ou não. Nós temos aí a aprovação, uma criança, um adolescente, um jovem que for diagnosticado como uma pessoa trans, ela tem recursos do governo para tomar hormônio, para fazer a cirurgia de mudança de sexo. Tudo isso é o sistema do anticristo, sem falar na perseguição. O cristianismo ele é a religião que é mais perseguida em todo o mundo. Isso tudo é o sistema do anticristo que cresce cada vez mais, querendo oprimir, impedir a igreja. Esse é o dragão irado que sai ao encontro, a perseguição daqueles que seguem a Jesus Cristo. Mas vamos meditar no primeiro versículo, no nosso estudo, e diz: a besta que sobe do mar. Olha só, verso 1: vi emergir do mar uma besta. A palavra besta aqui, em grego, quer dizer um animal terrível, um animal horroroso, uma terrível fera. E ele vê emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. O número 10, nós vimos isso diversas vezes, né? Nós vimos até no capítulo 12, né? Que o dragão tinha 10 cabeças. O número 10 em Apocalipse, ele representa-se o número do diabo, o número do demônio, né? O número completo, né? E observa que ele tinha 7 cabeças, né? E tinha
sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Nós vimos aqui que a palavra chifre representa poder, né? E essa besta, ela tinha 10 diademas que representa autoridade, mas também ela tinha sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. A palavra blasfêmia aí simboliza ato de proferir palavras, gestos ou ações que ofendem ou desrespeitam algo considerado sagrado, como divindades, símbolos religiosos ou dogmas. A palavra mar que João aí coloca, o próprio Apocalipse responde ela. Apocalipse 17:15 vai dizer que mar representa povos e nações. Então observa que ele vê uma besta, como se ele visse uma besta que emerge do meio do povo, do meio das nações, né? E a gente observa que essa besta, ela vem das nações e ela se opõe, ela tem grande poder, ela tem grande autoridade e ela se opõe contra Deus. Se o Apocalipse 12, a interpretação dele seria Gênesis 37, Apocalipse 13, a gente consegue interpretar ele pelo livro de Daniel 7. Porque observem que o verso 2, João ele vai descrever como que era essa besta. Ele vai dizer: a besta que vi era semelhante a um leopardo, com os pés como de urso e boca de leão. Então observa que ele consegue ver 3 animais em um só. E observa que a besta, ela tinha autoridade. A parte B do verso 2: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, se a besta, ela emerge do povo, ela tem grande poder, ela é semelhante a 3 animais, e o dragão, que é o dragão do capítulo 12, deu poder e autoridade, nós podemos enxergar aqui, entender que isso daqui é um sistema político. Observa, Daniel 7, eu queria que você abrisse comigo. Hoje nós vamos bem devagar nesse capítulo. Se der tempo a gente termina, se não der, a gente termina no próximo domingo, porque o assunto ele é bem interessante. Observa, Daniel 7. Daniel 7, verso 2. Todos encontraram? Amém. Vou esperar o irmão Pedro. Daniel 7, verso 2. Diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que dos 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Observa que ele consegue ver a palavra, ele consegue ter a visão de um mar. Um vento agitava o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas como de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado à terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dada a mente de homem. E continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, ao qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe dizia: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando,
e eis que outro semelhante a um leopardo tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando, e nas visões da noite, eis que o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, ao qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais, e apareceram antes dele, e tinham 10 chifres. A visão que Daniel aqui tem são de reinos. Na sua época, a visão do leão ao qual ele teve, ele estava descrevendo o Império Babilônico, que atuou no ano de 626 a 539 antes de Cristo, né? A referência seria Daniel 2. O urso que ele vê, seria o Império Medo-Persa, que atua no ano de 539 a 330 antes de Cristo. O leopardo com asas de aves é o Império Grego. Mas o 4º animal ao qual ele vê, que é um animal terrível, com dentes fortes, que dilacerava tudo, seria o Império Romano. Observem que João, voltando para o Apocalipse 13, João, ele vai ver os mesmos animais, porém em um só. Então, o entendimento mais coerente disso, que João aqui está vendo um sistema político unificado, todos os 4 animais juntos, formando um sistema político único. E o interessante, senhoras e senhores, é que isso já é dito no nosso meio. Alguns estudos dizem que o único meio da solução do mundo seria uma moeda única, seria um governo único. É o único meio de poder acabar com a desigualdade do mundo, seria um governo único. Se nós falarmos financeiramente, a nossa moeda real, ela é desvalorizada comparada ao dólar. Se nós formos lá para a África, o dinheiro lá vale menos do que o nosso real aqui. Então, o mundo inteiro ele passa por uma crise econômica por causa da desigualdade financeira. Estudiosos dizem que para poder resolver esse problema, só se nós instalarmos um governo único. O único meio de poder acabar com toda a fome no mundo inteiro seria apenas um governo único. O único meio, se tiver hoje nós temos uma criança solta no meio do mundo, que é a internet. Todo mundo fala o que quer, todo mundo desabafa o que quer. Ela é uma criança que ninguém consegue controlar, e estudiosos já dizem que para poder controlar a humanidade só tem como se for um governo único. A economia depende da Bolsa de Valores. Se a Bolsa de Valores cair lá no Japão, nós perdemos o emprego aqui, porque o governo em si, o sistema em si, ele tem uma desigualdade muito grande. E aqui João vê todo esse sistema, todo esse governo, ele vê todos os animais que Daniel viu separado, que atuaram em épocas diferentes, todos esses governos, todos esses reinos na época de Daniel perseguiram o povo de Deus. João aqui ele consegue ver todo esse governo em um só. E o verso 2 diz que esse governo, essa besta, ela opera com o poder que o dragão deu. Ou seja, é um governo que atua com o diabo sendo o líder. Observa no nosso estudo, aí, Apocalipse 13, 12,
semelhante ao leopardo, pés como os de urso, boca como de leão, é uma referência a Daniel 7:3. As bestas representam reinos, o leopardo a Grécia, o urso Medo-Persa e o leão a Babilônia. O animal terrível e espantoso que ele vê é o Império Romano. Isso mostra que o anticristo reunirá características dos impérios antigos. Só para vocês terem ideia, o Império Romano, ele sentenciava os cristãos ao Coliseu Romano. Só você pesquisar um pouco sobre isso, você vê que pessoas, cristãos, homens, mulheres, crianças, eram mastigados por leões no Coliseu, eram mortos por feras, cachorros, gladiadores. E a história nos diz que até o povo romano tinha piedade do que acontecia com eles nas arenas. Então aqui nos indica, se o dragão lá do Apocalipse 12 vem perseguir os descendentes da mulher, aqui mostra como que ele vai atuar. Observem comigo o verso 3. Então vi uma de suas cabeças golpeada como de morte, mas essa ferida mortal fora curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Observa, no nosso estudo. Uma das cabeças feridas de morte. João vê uma das cabeças da besta, ela foi golpeada, ela foi ferida, e essa ferida mortal foi curada. No nosso estudo diz, isso indica uma falsa ressurreição ou restauração de poder. Lembra que o diabo, ele sempre quis ser igual a Deus, né? O livro de Isaías diz, né? Eu subirei mais alto do que o trono de Deus, e acima do trono de Deus eu edificarei o meu trono e serei como o Altíssimo. Então o diabo, ele sempre procura imitar a Deus. Lembra quando Jesus foi tentado lá no deserto, né? Ele mostra todos os reinos, né? E diz, tudo isso eu te darei, se prostrares a me adorar. O diabo, ele sempre quis ser igual a Deus. E aqui João, ele está vendo uma espécie de um milagre. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Aqui João está vendo que o anticristo, ele vai, provavelmente, uma interpretação mais coerente, seria que ele vai fazer uma imitação daquilo que Jesus fez, de ressuscitar. Talvez ele vá morrer fisicamente, ou vai simular, né, como aqui diz que ele vai morrer, e provavelmente vai voltar à ressurreição. E a parte B do verso 3 diz, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Observa, o anticristo, no nosso estudo aí, vai disseminar falsos ensinos. E eu queria que você lesse comigo, quiser até deixar marcado na sua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos 2 Tessalonicenses capítulo 2, olha só, verso 11, diz assim, e por esse motivo, pois Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então observa que João aqui está mostrando que o anticristo, o verso 10, verso 9, diz assim, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então observa que o anticristo, ele vai atuar, ele vai fazer sinais,
ele vai fazer grandes prodígios, né? Observa, no nosso estudo, nesse tempo os homens não suportarão a sã doutrina, mas obedecerão os ensinos de demônios, as seitas heréticas, o misticismo e o sincretismo de muitas igrejas pavimentam o caminho para a chegada do anticristo. Então observe que o anticristo ele vai atuar com o poder do diabo e ele vai fazer grandes sinais. E o Apocalipse 13, o verso de número 3, verso de número 4 diz: e adorarão o dragão, porque deu autoridade à sua besta, e adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? Observa-se que o diabo nesse tempo, ele vai conseguir o que ele sempre quis: ser adorado por toda a humanidade. Observa que a idolatria, aí no nosso estudo, eu coloquei aí Apocalipse 13, 4, aqui vemos que a idolatria ela é global. O diabo ele recebe a adoração direta. O sistema político se torna um objeto de culto. Eu coloquei um dado aí, o número dos seguidores do satanismo cresce 167% em 10 anos. Revelam últimos dados do Reino Unido, em 30 de novembro de 2022. Observa que cada dia que se passa, o diabo ele consegue mais seguidores. Então, tudo caminha para que o diabo ele está dominando cada vez mais o mundo. E observa que João aqui ele vai descrever que o diabo, a besta, ela vai ser adorada e toda a terra vai dizer: quem pode pelejar contra ela? Aqui João, ele está usando a linguagem da época, né? Nós que temos que trazer para os nossos dias de hoje, é como se fosse um governo que não tem, igual por exemplo a Coreia do Norte, é o governo, o país mais fechado de todo o mundo. Lá você é controlado, lá você não pode ter acesso ao mundo de fora, lá você não tem internet, lá você não assiste a televisão, os canais que nós assistimos aqui livres. Nós não temos, lá eles não têm acesso ao mundo de fora. Lá para poder sair do país tem que ter autoridade. Lá tem até os tipos de cabelo que você pode cortar. Lá você não pode ler qualquer livro. Todos os documentários, todo o entretenimento que existe lá na mídia é voltada ao governo. Dessa forma é que o governo do anticristo vai atuar. Uma coisa que às vezes que a gente não para observar, já viu o tanto que o número de câmeras tem aumentado em toda a cidade? Já viu o sistema cada vez mais, ele tem sido monitorado cada vez mais. Isso eu estou falando na nossa cidade. Se nós falarmos no mundo inteiro, fui esses dias para Rio Verde, e estão implantando 4 pedágios daqui até lá. E não existe mais o pedágio que você para pagar com dinheiro. Agora o pedágio é por câmera. A câmera pega a filmagem do carro, pega a placa do carro, e ali você baixa o aplicativo e puxa o boleto e paga. Então o monitoramento ele tem crescido cada vez mais. Cada vez mais, todo lugar, até nas nossas casas, né? A gente hoje tem acesso a câmeras, né? A gente compra, instala, isso tudo mostra que eu e você, nós vamos perder a nossa liberdade. Nós vamos perder a nossa privacidade, né? Observa que o verso de número 4, verso de número 5, vai dizer o seguinte:
Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. Né? O verso 6, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Observa, 42 meses, observa que esse governo, ele se opõe contra Deus, ele se opõe contra o povo de Deus, e foi-lhe dada autoridade. O interessante é que a palavra autoridade aí, foi no original em grego, quer dizer que foi-lhe permitido. Então quem lhe deu autoridade aqui já não é mais o dragão deu o poder, mas a palavra autoridade aqui foi lhe permitido, ou seja, Deus vai permitir que o anticristo, o sistema, o diabo, ele haja contra o povo de Deus durante 42 meses. E nós já vimos essa expressão, 42 meses, 1260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós vimos que isso aí é um tempo determinado que Deus tem dado à igreja. Isso é um tempo até a segunda vinda de Jesus. E como ele vai pelejar, ele vai proferir arrogâncias, ele vai difamar durante esse tempo. Então aqui João, ele está descrevendo Daniel 7:25, que diz o seguinte: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos, a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Então observa aqui que o sistema anticristão, ele vai se opor contra Deus durante um tempo. Mas o interessante, que aqui vai ficar mais interessante sobre o assunto, é o verso 7, que diz que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E é aqui o ponto X da questão. Se o anticristo, o movimento dispensacionalista, entende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, o movimento dispensacionalista entende que Jesus vem de uma forma secreta até os ares, que a igreja é arrebatada até os ares e se encontra com Deus, baseado em Tessalonicenses 2, e a igreja não estará aqui no reinado do anticristo. Mas aí que nos gera a pergunta: quem é esses santos que o versículo 7 está dizendo? Porque o verso 7 diz, é bem claro: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. O movimento dispensacionalista entende que essas pessoas aqui são aqueles que conheceram Jesus, mas no meio da sua trajetória, eles não subiram no arrebatamento. Só que, será que a Bíblia iria chamar um desviado de santo? Alguns dizem, para não admitir que é a igreja, alguns dizem que esse povo aqui não é a igreja. Aí mais uma vez, gera-se outra pergunta: Deus tem mais de um povo? A Bíblia é bem clara e diz que Deus só tem um povo, não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe mais gentio. A igreja, ela é uma só. Então, aqui é uma evidência muito clara de que a igreja, ela passará pela grande tribulação. Observe, eu queria que você lesse comigo, voltasse aí para 2 Tessalonicenses 2. Eu aconselho você deixar ele marcado aí. Todos eles encontraram?
Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Amém? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: Irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Observa aí que nesse verso 1, a minha Bíblia aqui, dia do Senhor, está em letra maiúscula. Paulo aqui está dizendo para a igreja de Tessalônica que eles não é para se comover, não acreditar, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Porque na igreja de Tessalônica estava circulando uma carta dizendo que Jesus já tinha voltado. E os irmãos estavam abandonando os seus empregos e estavam esperando Jesus chegar. E Paulo aqui está exortando a igreja que não é para acreditar em qualquer coisa que tem dito, porque o dia do Senhor ainda não chegou. Observe o verso 3: Ninguém de nenhum modo vos engane, por isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Observe, o primeiro passo para Jesus voltar é a apostasia. A palavra apostasia aí é o abandono da fé. Observa que é como se Paulo dissesse assim, que para Jesus primeiro voltar, a igreja ela vai perder os seus princípios, ela vai abandonar o verdadeiro evangelho, ela vai abandonar a sã doutrina. Isso não tem acontecido no nosso dia de hoje? A igreja não tem perdido a sua essência. Aceitar Jesus hoje não é mais pelo que Ele é, mas é pelo que Ele pode fazer. Venha para Jesus que o seu marido sai das drogas, o seu filho é curado, acaba o caroço, sai a chave do carro, o papel é assinado, a casa própria. Mas quando, na época de Jesus, quando alguém seguia Jesus, ela sabia que ela poderia morrer por causa do evangelho. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunho ali em grego quer dizer mártires. Eles estavam seguindo Jesus sabendo que poderiam morrer por causa daquilo. Então observa que Paulo está dizendo que primeiro, antes de Jesus voltar, tem que primeiro acontecer o abandono da fé. Quantos e quantas pessoas, líderes religiosos estão envolvidos em corrupção, estão nos púlpitos, têm uma vida dupla, estão no adultério, na fornicação, em drogas. Isso é o abandono da fé. Nós vemos que hoje existe a igreja homoafetiva, existe a igreja que aceita, ou a igreja da inclusão. Ela aceita todas as pessoas, independente da orientação sexual. Existem igrejas que não pregam sobre o inferno. Então observa que isso tudo é o abandono da fé. A igreja em si, ela tem se apostatado cada dia mais, tem abandonado a fé. Mas observa que primeiro vem a apostasia, e então seja revelado o homem da iniquidade. Observa que primeiro, verso 3, acontece a apostasia, e logo em seguida vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Observe o verso 4: ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ao ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O dispensacionalismo aqui entende que o anticristo, ele vai ser reconstruído o templo em Jerusalém novamente, e diz que o anticristo nessa época ele vai sentar neste trono.
Mas é uma interpretação muito fraca, porque a Bíblia diz que Deus ele não pode mais, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Dá a entender aqui que o anticristo ele vai se levantar e ele vai se estar no meio da igreja, estar no nosso meio, vai se levantar, vai se opor, vai ser adorado como se fosse Deus. Observa o verso 5: não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E aqui o dispensacionalismo entende que, para o anticristo poder chegar, existem diversas interpretações sobre isso, mas a mais famosa é que o que impede do anticristo se manifestar hoje é o Espírito Santo. O dispensacionalismo entende que quando a igreja for arrebatada, vai subir a igreja e vai subir o Espírito Santo junto. E aí então se revela o homem da iniquidade. Só que essa interpretação também ela deixa a desejar, porque o Espírito Santo ele é onipresente. O Espírito Santo sempre vai estar aqui. Outra coisa, se o Espírito Santo for tirado da terra, o Apocalipse 13 diz que a besta vai pelejar contra os santos e vai os vencer. O arrependimento humano só chega através do Espírito Santo. Jesus disse: pois quando ele vier, convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é aquele que consola, é aquele que molda, é aquele que guia. Se nessa época que o anticristo vai reinar, que a igreja não vai estar aqui, nem o Espírito Santo, como que vai haver arrependimento? Né? Então, a interpretação ela é muito interessante, mas ela deixa a desejar. E o que seria na visão que impede o anticristo de se manifestar? Mateus 24:14 diz: e será pregado o evangelho em todo o mundo, e depois virá o fim. A visão mais coerente, para que nós possamos compreender, seria entender que o que impede do anticristo reinar hoje seria a pregação do evangelho, o cavalo branco que nós vimos lá no primeiro selo, aquele que saiu com uma coroa, com um título que saiu vencendo para vencer. Então, a interpretação mais coerente é que o anticristo só vai se revelar quando o último eleito seja alcançado. Enquanto o evangelho não alcançar todas as pessoas, propagado em todo o mundo, aí então o evangelho vai se manifestar, o anticristo vai se manifestar. Observa que Paulo diz no verso 7, 2 Tessalonicenses 2: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo. Observa, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, e com todo o engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do engano, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade,
para que Ele também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para que alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, permaneceis firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus, mesmo Deus de nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Observa que se você leu, deu para entender que Paulo aqui está sendo bem claro, e diz que para o anticristo, para Jesus voltar, primeiro tem que acontecer a apostasia e tem que se revelar o anticristo. Então aqui é uma grande evidência de que a igreja, ela passará pela grande tribulação. Eu queria que não passasse, mas infelizmente os textos indicam que a igreja, ela passa pela grande tribulação. E eu queria que você voltasse para Apocalipse 13 e vesse comigo agora o verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. Observa aqui que, sabe quantas pessoas que estão escritas no livro da vida que vão adorar a besta? Nenhuma. Sabe quantas pessoas aqui mostra que Deus tem o seu povo fiel, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à morte, né? Como diz o Apocalipse, o final do Apocalipse 12, né? Eles seguem o Cordeiro e amam o Cordeiro até mesmo perante a morte. Então aqui mostra que todo mundo vai adorar esse anticristo, menos aqueles que foram escritos no livro da vida. E aqui é mais uma evidência de que a igreja estará presente. Amém? Alguém tem uma pergunta? Observa, verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Observa, Jesus aqui, João aqui está dizendo que aquele que for preso, não resista, né? Lembra quando Jesus foi preso? O Pedro lá depois desembanha a espada e corta a orelha do soldado. Aqui Jesus está dizendo: se você for preso, não negue sua fé, vá preso. Tem um documentário, eu esqueci o nome do cara, é Richard Branster, uma coisa assim. Ele tem um documentário, tem até um filme sobre ele, que é Torturados por Amor a Cristo, né? Eu já vi esse filme, ele é uma história contada, é um filme contado em segunda pessoa, e o filme você assiste, você fica 3 dias, eu fico 3 dias assombrado quando eu vejo ele. O cara ele sofre por causa de Deus. Eles fazem culto no meio da prisão, eles fazem a ceia na prisão, e aí o cara que está pregando lá, eles combinaram com os guardas: nós eu prego e você me bate. Desses combinaram, o cara pega, o guarda pega lá o cara pregando e bate, e aí tem uma cena lá do filme lá, que eles pegam um filho de um pastor lá, e aí eles amarram a mão para cima, e aí o cara fala assim, o guarda: conta onde é que está os outros pastores, da onde que está vindo as Bíblias, que senão eu vou matar seu filho. E aí o menino apanha, e o pai fica vendo, apanha, e quando o pai não aguenta mais, que ele vai falar, o menino se levanta e diz assim: pai, não conte, eu prefiro morrer do que ter um pai covarde. E aí então o menino leva um tiro na cabeça e morre na frente do pai. Então a gente vê aqui Jesus, ele nos ensinando, não é para nós
resistirmos, se a igreja for presa se você for preso por causa do seu testemunho, por causa da sua fé, né? Eu coloquei aí Apocalipse 2:10, não temas o que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, é bem claro aqui que o reinado do anticristo, a igreja vai estar lá para se opor contra as suas doutrinas. Amém? A besta que emerge da terra, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Observa para o nosso estudo. Os 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Olha só, mais uma vez uma imitação. Aqui seria um falso profeta. O falso profeta, observa, ele tem a aparência de Cristo. Verso 1. Uma besta que emerge da terra, que possuía 2 chifres, parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. Observa, a fala de Satanás é o engano religioso. Nós não vivemos isso hoje? O engano religioso. Observa, aqui a terra pode indicar um ambiente mais estruturado ou um sistema interno organizado. Existe uma linha de interpretação que diz que esse falso profeta, e faz sentido, esse falso profeta ele vai se reerguer do meio da igreja. Eu deixei aí, 1 João 2:18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm sido feito anticristo, por onde reconhecem que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficaria conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, observa que o falso profeta, ele vai parecer como um cordeiro, e vai falar como um dragão. Vamos imaginar alguém que fosse piedoso, alguém que tivesse uma boa aparência, alguém que fosse cheio de amor, que transmitisse o seu amor, mas ele, no meio da sua fala, é que a igreja vai identificar quem é o falso profeta. E é aqui mais uma vez um reforço a conhecer as Escrituras. Só se engana, senhoras e senhores, aquele que não conhece. Observa que aqui João ele está vendo, se o Apocalipse 13, de 1 a 10, é o anticristo, um sistema político, aqui do 11 até o verso 18, agora aqui seria a falsa religião. Ambas vão se unir, vão parecer, vai ter cara de igreja, ele vai parecer como igreja, mas quando ele falar, ele vai falar como um dragão. O verso 12: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais e maravilhas, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então observa que isso hoje acontece no nosso meio. Já viu o tanto de vídeo que você vê de milagres, né?
Você vê tantas pessoas, pessoas que voltam à vida, pessoas que ressuscitam, você vê pessoas que entram de cadeira de rodas, saem andando, você vê pessoas que... Uma certa vez eu vi um macumbeiro que desafiou o pastor e lá no meio do púlpito o cara caiu e deu na outra semana o cara já era convertido, já conhecia a Bíblia, já tinha tudo. Só que já perceberam que quando teve a pandemia, todas essas pessoas sumiram? Perceberam que quando veio a pandemia, o lenço que curou o câncer, o lenço que ressuscitou os mortos, o suor que levantou os cadeirantes, não apareceu na pandemia? Teve até um pastor, né, que até falou uma vez: cadê agora o lenço ungido? Né? Teve até igrejas, né, que começaram a vender, né, até alguns itens, né, dizendo que era contra a pandemia, mas deu para perceber que essas pessoas ao quais fizeram grandes milagres na pandemia sumiram, não conseguiram impedir mais de 1 milhão de pessoas a morrerem. E aqui a gente pode, o que eu quero dizer com isso, que Deus ele cura, Deus ele transforma, ele liberta, Deus ele faz o impossível se tornar realidade, mas no meio da igreja existe muito engano, existe muita mentira. Infelizmente, existem muitas pessoas que são contratadas, muitas pessoas que são pagas para poder fazer isso. Então, observa aqui que João ele está mostrando que o falso profeta, ele vai exercer toda a autoridade da primeira besta, ele vai fazer milagres que até fogo vai descer do céu. E aqui nós temos que lembrar de uma frase de Lutero, né? Lutero dizia que mesmo que o sermão desça fogo do céu todos os dias, se ele não for palavra de Deus, ele é inútil. Aqui é uma forma da gente querer saber o que é a igreja, o que é pregado na igreja. Qual que é o conteúdo da mensagem da igreja? Será que essa igreja realmente é firme na palavra? Já viu que a motivação por conhecer as escrituras não nos comove mais. A gente hoje quer sentir o arrepio na quinta vértebra do L1 da coluna. A gente quer receber a profecia da chave da casa própria. Observa aqui que João aqui ele está descrevendo que esse falso profeta ele vai operar, vai fazer grandes sinais e o povo vai adorar. Já viu tanto que o povo é líderes e líderes religiosos que arrastam multidões. Existem congressos que a palavra nem é pregada, apenas é lida, e o cara ali expõe as visões, põe os sonhos que ele teve, né? O povo quer, por exemplo, um cara que é muito famoso sobre isso é o Benihim. Em congresso deles ele arrasta milhões e milhões de pessoas, e ele joga o terno, e ele joga tudo, e o povo pula, roda, sapateia. Só que para quem conhece a Bíblia de verdade, sabe que a palavra de Deus ela tem que trazer constrangimento para mim e para você, mostrar que eu e você precisamos nos arrepender. Jesus ele constrangia as pessoas ao qual ele encontrava, mas ele constrangia não expondo, a pessoa fazia refletir, ele fazia a pessoa refletir dentro de si próprio. Lembra quando ele ressuscitou, que Pedro negou ele 3 vezes, ele disse: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo. Tu me amas? Te amo. Tu me amas? Te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ali Jesus fez Pedro refletir toda a sua vida, se realmente ele amava Jesus de verdade. E é isso que o Evangelho tem que fazer em nós. Nós temos que refletir, fazer uma auto-reflexão de nós mesmos. Agora, se nós não conhecermos as Escrituras, nós vamos ser enganados. Mesmo que caia fogo do céu, se não for o verdadeiro Evangelho, de nada adianta. Observe, no nosso estudo aí, Apocalipse 13:2. Faz com que a terra adore a primeira besta. Isso chama uma liderança espiritual enganosa, uma religião a serviço do poder político.
Olha só, ele faz milagres falsos. Olha só, 2 Tessalonicenses 2,9. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Mateus 24:24. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Observa o verso 15. E foi-lhe dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a besta. Observa aqui que isso aí vai ser uma idolatria institucionalizada, um controle religioso mundial. O anticristo, junto com o falso profeta, vai dominar a religião. Aqui talvez possa até ser um milagre sobrenatural, mas aqui dá a entender que o anticristo ele vai estabelecer uma imagem. Vamos colocar assim, em cada cidade, por exemplo, e você será obrigado a adorar essa imagem. Lembra de Cedraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor ergueu a imagem, aonde quando soava lá o som, tinha que se dobrar diante da estátua, e Cedraque, Mesaque e Abednego se opõem contra isso. Vai ser mais ou menos a mesma forma. Pode ser que seja uma imagem que tenha uma imagem que realmente fale, mas pode ser também um sistema que vai nos monitorar. Lembra que nós falamos das câmeras? Né? Algo que vai fazer com que você, ou com que a igreja seja obrigado a servir a esse sistema. Amém? E então chega o tão famoso, né? O tão famoso marca da besta. Verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Existem muitas especulações sobre isso, né? Existe um chip, para quem não sabe, ele é fabricado pela Motorola, o Mondex, quer dizer em inglês mão direita, do tamanho de um grão de arroz. Esse chip ele monitora todos os seus dados, você faz transações bancárias, você abre portas, você é localizado através de GPS. Existe essa tecnologia, mas é a tecnologia, é o pensamento mais famoso, né? Entender que a marca da besta seria esse chip, é do tamanho de um grão de arroz, mas a interpretação não é essa. É muito fraca essa interpretação, porque para nós lembrarmos da marca da besta, nós temos que lembrar também que existe a marca de Deus. E a marca de Deus, ela não é física. Abra comigo, Apocalipse 7. Mesmo Apocalipse aí, olha só. Apocalipse 7. Amém? Apocalipse 7 diz assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do sol, da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte o selo do Deus vivo. Então viu o número dos selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, observem que o selo de Deus, ele não é físico, mas ele é espiritual. Quando a Bíblia diz fronte, em original ela quer dizer mente. Quando a Bíblia fala mão, mudando-se a mão, a mente, você muda as ações. Observe,
Observe Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as tribos, línguas, povos e nações, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos que estavam em pé rodeando ao trono e os anciãos, os 4 seres viventes, e ante ao trono prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e honra e poder e força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, a razão porque se acham em pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. Aquele que se assenta sobre o trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o ardor do sol algum, pois o Cordeiro se encontra em meio ao trono e os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Observa que os selados de Deus são aqueles que o seguem para onde ele vai. Então, observa que a marca da besta, ela não é uma marca física, mas é uma marca que vai entrar na nossa mente. Mudando-se a mente, muda-se as ações. Mas aí, você pode perguntar, o verso 17 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Na época de João, as pessoas aqui é como se fosse um boicote. Na época de João, aquele que não adorasse o imperador, ele perdia todas as suas casas, ele perdia as suas propriedades, ele tinha impostos muito altos, e aí chegava um momento em que a pessoa se tornava um mendigo. A pessoa não podia comprar e nem podia vender, porque não aceitava o sistema. Então ele não era aceito, por exemplo, em nenhum emprego. O IPTU da sua casa era bem mais caro, ele perdia todos os seus bens materiais. Então acabava que ele não podia comprar e nem vender. O chip, o Mondex, pode ser que seja a marca da besta, ele pode ser que ele vá ajudar a marca da besta na época, porque hoje a gente caminha para tudo tecnológico. Hoje nós não precisamos mais sair com dinheiro. Hoje você, com o seu celular, você faz tudo. Então, mas o que eu quero focar aqui é que a marca da besta, ela é mental, ela é mente. O diabo, ele vai tentar mudar a sua e a minha mente, fazer com que nós esqueçamos os princípios divinos, fazer com que nós concordamos com a situação em que o mundo vai, e mudando-se a nossa mente, então muda-se as nossas ações. Se você quiser saber se você tem a marca da besta ou não, veja o seu modo de viver. Veja como que você vive hoje na presença de Deus. Observa que João, ele vai dizer aqui no verso 18: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. No nosso estudo aqui, o número que João está usando, a técnica, chama-se gematria. É a arte de você transformar as letras em números. E na época de João, se você pegasse o nome de Nero, que era Nero César,
e você calculasse, dava 666. Se você pegasse o número Titus Flávios Domiciano, que foi o imperador depois de Nero, chamado até de Nero Redivivo, porque ele era pior que o Nero do passado, também dá 666. Se você pegar o nome completo de Adolf Hitler e tem outro nome lá, também dá 666. Talvez o meu nome e o seu nome também dê 666. Mas o que João aqui quer mostrar, na época, identificar, transformar os números, as letras em números, era uma forma dos cristãos poder identificar quem era, quem não era cristão. Observa no nosso estudo, o número de homem. Observa, João diz que o verso 18, ele vai falar que o número 666, ele é o número de um homem. Foi no 6º dia que Deus fez o homem. O número 7 é o número perfeito. Deus fez tudo e no 7º dia descansou. Observa, o número, aí no nosso estudo, o número, ele é o número de homem. O próprio texto diz, é um número de homem. A mentalidade bíblica, o número 7 representa a perfeição divina. O 6 fica antes disso, simboliza um número incompleto, imperfeito e algo humano. Então, o 666 indica a intensificação da imperfeição humana, o ápice de um sistema totalmente afastado de Deus. 2. A gematria, ele é um código. No mundo antigo, as letras tinham valores numéricos. Isso é chamado de gematria. Muitos estudiosos entendem que o 666 é um código para um nome específico. O exemplo mais conhecido é o imperador romano Nero. Quando o seu nome está escrito em hebraico, que é Nero César, os valores somam 666. Isso faria sentido, porque os cristãos do primeiro século estavam sendo perseguidos em Roma. Só para vocês terem uma ideia, Nero, ele colocou fogo em toda Roma, e enquanto a cidade pegava fogo, a história diz que ele subiu num morro e ele tocava, o seu instrumento enquanto a cidade pegava fogo. E ele colocou essa culpa nos cristãos. E aí então os cristãos passaram a ser perseguidos. Na época de Nero, teve tanta matança de cristãos que eles matavam o povo queimado em cruzes de madeira. E mataram tanta gente nessa época que faltou madeira na cidade para poder queimar a gente. Nero, ele era tão ruim, mas tão ruim, que ele mandou crucificar os cristãos no seu quintal, no seu jardim, e queimou todos eles à noite apenas para iluminar o seu jardim. E a história nos diz que ele ficava da sua sacada olhando o povo pegando fogo. O tanto que ele era ruim. Por isso que na época de João, ele era considerado o anticristo. E a encarnação dele, que era chamado, foi o Domiciano, o primeiro imperador na época de João, se autoproclamar Senhor e Deus. Observa, o ponto 4 aí diz: o sistema político religioso oposto a Deus. A besta do Apocalipse 13 não é só uma pessoa, mas representa um sistema, um poder político, religioso e econômico que se levanta contra Deus. O 666 pode simbolizar um governo humano que se coloca no lugar de Deus, um sistema de controle de adoração falsa e exaltação do homem acima do Criador. Alguns intérpretes veem o 666 como uma imitação imperfeita do perfeito divino. Assim como Deus é pleno com o número 7, o mal tenta imitar, mas sempre falha, porque só consegue chegar até o 6, nunca vai conseguir ser o 7, porque 7 somente é Deus, que é perfeito.
feito. Mão representa as ações, a fronte representa a mente, representa um controle econômico e social, e sem a marca você não pode comprar e nem vender. Mas o Apocalipse 13, 18, no capítulo 7 nós vimos a marca de Deus, mas nós vimos que o cristão também tem o selo, que é Efésios 4:30, que diz: não entristeçais o Espírito Santo, ao qual fostes selados. O número da besta é o 666, o número de homem, imperfeição, que representa um sistema humano corrompido. Então eu queria essa noite, essa manhã, dizer a você que a marca da besta, ela é algo espiritual. Ela é algo que vai tentar dominar as nossas mentes. Ela vai chegar uma época que, se você não se opor ao governo, se opor às leis deste mundo, vai chegar uma época que ser cristão vai ser um desafio já para todos nós. Imagina a gente ver os cristãos que são perseguidos pela sua fé, pessoas que não podem exercer a sua cidadania por serem cristãos. Lá na Coreia do Norte, quando a pessoa é pega como cristão, ela pode até ser sentenciada à morte. Se ela não for sentenciada à morte, ela é levada a campos de concentração para trabalhos forçados, e até a sua terceira, quarta geração sofre por causa da sua fé. Então a marca da besta, que muita gente tem medo se é o chip, se não é, não quer dizer nada disso. A marca da besta, ela é espiritual. O diabo vai tentar mudar a minha e a sua mente, e nós precisamos nos revestir da marca de Deus. Nós precisamos nos revestir do selo de Deus. João encerra e diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e esse número é 666. Somente, por que João escreveu isso? Porque os cristãos da época eram capazes de compreender, através desse número, quem era realmente que se opunha ou que se colocava contra Deus. E aqui é mais um chamado a eu e você conhecermos as Escrituras. Que nós possamos essa manhã entender que existe o selo, a marca da besta. Ele não é um CPF, ele não é um código de barra, ele não é um chip, ele é um sistema, mas que nós possamos lembrar também que tem a marca de Deus. E o Apocalipse 7 diz que ninguém pode tocar, até que todos sejam selados pela marca de Deus. Amém? Resumo final: o Apocalipse 13 revela um sistema mundial político, o anticristo. Também revela um sistema religioso e enganador, o falso profeta. Um controle global, econômico e espiritual. Também nos revela a perseguição contra os fiéis. Mas também mostra que Deus continua soberano. Os salvos estão seguros no livro da vida, e o mal tem um tempo limitado. Amém?